Um membro do entorno de Vladimir Putin se revolta. Ele provoca a insurreição de um grupo paramilitar que não é controlado pelo Estado russo. Uma insurreição breve, logo desmantelada. Mas uma insurreição capaz de mostrar que o poder do presidente da Rússia não é monolítico. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 26 de junho de 2023, dia em que Yevgeny Prigozhin falou pela primeira vez depois de desmantelar o seu motim contra o comando militar russo. Em um áudio de cerca de 10 minutos divulgado no Telegram, o Prigozhin disse que suas ações não tinham a intenção de tomar o poder na Rússia. A revolta dos mercenários começou na sexta-feira, quando o Prigozhin, que lidera o grupo Wagner e foi contratado para ajudar o governo Putin na invasão da Ucrânia, divulgou um vídeo em que afirmava que bases das suas tropas tinham sido bombardeadas pelo próprio exército da Rússia e que 30 soldados seus tinham sido mortos. Ele completou dizendo que pretendia responder à agressão. Disse também que ia liderar uma campanha para punir o ministro da Defesa russo, que ele acusou de ser o responsável pelo ataque a seus combatentes. Aí no sábado, os soldados do Wagner tomaram o controle de bases militares russas, em especial na cidade-chave de Rostov-on-Don, que tem cerca de 1 milhão de habitantes e fica na fronteira com a Ucrânia. Depois, os combatentes avançaram na direção da capital Moscou. Um regime especial de segurança antiterrorista foi instaurado e Putin fez um pronunciamento à nação, acusando o Prigozhin de traição, chamando a insurreição de terrorismo. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов. Em resposta, o líder do grupo mercenário, o grupo Wagner, disse que o Putin estava muito enganado, criticou a corrupção na Rússia e afirmou que os membros do grupo Wagner eram verdadeiros patriotas. O FSB, o Serviço Federal de Segurança, na sigla russa, logo abriu uma investigação para apurar o que chamou de incitação do Prigozhin à revolta armada. Na noite de sábado, o Prigozhin abruptamente anunciou que o grupo Wagner ia desocupar os territórios e interromper a marcha de tanques a Moscou. O anúncio aconteceu logo depois do presidente de Belarus, o Alexander Lukashenko, afirmar que mediou um acordo com o líder do grupo a pedido do Putin. O governo russo afirmou que o Prigozhin vai ficar exilado em Belarus e que não vai processar o mercenário. Mas a mídia russa afirmou nesta segunda-feira que o caso contra o líder do grupo Wagner permanece aberto. Наш марш мы начали из-за несправедливости. Aí o líder das tropas mercenárias falando nessa segunda-feira que a investida contra a capital russa, Moscou, era na verdade um protesto, uma marcha pela justiça, não uma tentativa de desmantelar o governo Putin. Prigozhin disse que a manifestação dos seus combatentes no fim de semana tinha como intenção atrair a atenção do Ministério da Defesa russo. O líder do grupo Wagner já divulgava havia semanas o seu descontentamento com as forças militares russas. Em março, ele disse que estava sendo traído pelos funcionários do Ministério da Defesa, que não recebia munições para os combates na Ucrânia. Em 5 de maio, ele gravou um vídeo mostrando corpos de soldados do grupo Wagner que ele disse terem morrido por culpa do ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, e do general Gerasimov, o líder do exército russo, tudo por falta de munições. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? O Ministério da Defesa, segundo o Prigozhin, tentava forçar seus mercenários a assinar contratos com o governo, contratos formais. Com isso, o grupo Wagner seria desmantelado, deixaria de existir e os seus combatentes passariam a ser todos oficialmente do exército russo. Além dessa questão, o líder do grupo Wagner também vinha acusando os militares russos de atacarem os seus homens. Mas aí há uma zona bem cinzenta, porque também em maio, enquanto o Prigozhin dizia que estava sendo atacado pelos russos, o jornal americano The Washington Post revelou que ele, o líder do grupo Wagner, poderia estar negociando segredos militares com o governo da Ucrânia. Depois do início da sombria ocupação da Ucrânia em fevereiro de 2022,
O Yevgeny Prigozhin passou meses dando declarações que ninguém mais na Rússia seria capaz de fazer. Ele costuma usar a palavra guerra para se referir à invasão, em vez do termo obrigatório do governo russo, Operação Militar Especial. Ele insultava publicamente líderes militares do país e dizia que o conflito contra a Ucrânia falhou em provocar as transformações prometidas. Afirmações mais brandas já levaram cidadãos russos aos tribunais, mas o Prigozhin nunca sofreu as consequências das suas falas, o que, por muito tempo, confundiu muita gente. O Prigozhin passou muitos anos atuando nas sombras. Até 2022 era incerto o verdadeiro poder desse mercenário que chamava o Putin de Papa, de papai, um apelido para demonstrar sua proximidade com o líder russo. O Prigozhin ganhou os holofotes e em 2023 conseguiu, mesmo que ainda com consequências incertas, abalar o poder daquele que era, até pouco tempo, o seu maior aliado, o seu mais importante patrocinador. A ascensão do líder do grupo Wagner parece improvável quando sua história é colocada em perspectiva. Ele nasceu em 1961 em Leningrado, atual São Petersburgo. Na década de 80, fazia pequenos roubos. Foi assim que ele acabou sendo preso e condenado a 13 anos de cadeia. Ele ganhou a liberdade em 1990, depois da perestroika do Mikhail Gorbachev. Solto em um país que passava por uma estrondosa transformação à beira da dissolução da União Soviética, o Prigozhin começou a vender cachorro-quente. O negócio prosperou, o Prigozhin sabia como se aliar a pessoas influentes e abriu um restaurante que também contava com shows de striptease. Mas a fama da comida servida lá se espalhou, as strippers foram dispensadas e o lugar se transformou num local refinado de alta gastronomia. O espaço atraía famosos e políticos como o então prefeito de São Petersburgo, o Anatoly Sobchak. O Sobchak às vezes levava o seu vice para comer lá. E o vice era o Vladimir Putin. Com sucesso, o Prigozhin então abriu outros restaurantes e montou um serviço de buffet para levar comida em festa. Serviu comida para a rainha da Espanha e outras dezenas de pessoas poderosas. Enquanto isso, o Putin se tornou presidente da Rússia. E, nesse cargo, costumava escolher os estabelecimentos do Prigozhin para levar convidados influentes. Em fotos do presidente russo, com outros chefes de Estado no início dos anos 2000, geralmente é possível ver um discreto Prigozhin servindo refeições ao fundo, servindo o ex-presidente americano George Bush, servindo o rei Charles do Reino Unido, entre outros. Sua proximidade com Putin fez com que ele conseguisse fechar contratos para atender grandes eventos do governo russo. Segundo a imprensa do país, em 2012, por exemplo, ele recebeu mais de 10,5 bilhões de rublos, cerca de 600 milhões de reais, em contratos para fornecer alimentos para as escolas moscovitas e para o exército russo. Mas esse relacionamento entre o então dono de restaurantes e o presidente da Rússia foi se fortalecendo e se estendeu para além das refeições. Na primeira invasão russa no leste ucraniano em 2014, enquanto Putin anexava a Crimeia e intervinha militarmente na região, o Prigozhin teve a ideia de treinar homens sem vínculo oficial com o exército russo que poderiam ser usados para lutar em guerra. E ele ganhou terras do governo para isso. Foi assim que ele criou um exército particular de combatentes. Um exército que ficou conhecido como o Grupo Wagner, nome que veio do compositor Richard Wagner, autor de Cavalgada das Valquírias. O Grupo Wagner entrou em ação na Ucrânia, na Síria e em cerca de uma dezena de países africanos. A ação desses mercenários sempre esteve ligada a acusações de crimes de guerra. E por anos o Prigozhin manteve segredo sobre o seu envolvimento com o grupo. Em 2016, o Prigozhin operava também outro exército, um exército de trolls na internet. Investigações apontam que ele interferiu nas eleições americanas daquele ano de 2016, eleições presidenciais que tiveram como vencedor o republicano Donald Trump. Segundo as investigações, o russo, líder do exército de mercenários, seria responsável por uma fábrica de perfis falsos nas redes sociais que apoiavam o Trump. O Prigozhin também passou anos negando seu envolvimento com os trolls. Com o Grupo Wagner, os contratos de alimentação com o Kremlin e a fábrica de trolls, o Prigozhin detinha um poder enorme. Esse poder irritava membros do Ministério da Defesa russo, mas não só eles. Com seu nome cada vez mais aparente, ele começou a ser alvo de escrutínio. Por exemplo, o principal opositor de Putin, o Alexei Navalny, começou a investigar o Prigozhin e o acusou de ganhar contratos com o governo de forma corrupta. E todos os jornalistas russos que ousaram apurar a vida de Prigozhin sofreram ameaças, intimidações ou foram mortos.
Até então, ele negava ter qualquer tipo de relação com o governo para além do serviço de buffet. Mas a relação entre o Prigozhin e o Putin se estreitava, e apesar de não ter um cargo oficial no governo russo, o líder dos mercenários participava de reuniões com outros chefes de Estado enquanto o Putin ridicularizava as acusações de que o Kremlin dava ao seu amigo algum poder sobre a política externa. Abre aspas para o presidente russo. Ele dirige um restaurante. Esse é o trabalho dele. Ele é dono de um restaurante em São Petersburgo. Fecha aspas. Com tanto poder, o Prigozhin não conseguiu e talvez nem quisesse mais se manter nas sombras, no plano de fundo das fotos de políticos. Em setembro de 2022, ele admitiu que fundou o Grupo Wagner em 2014 para apoiar as forças russas na Ucrânia. O anúncio aconteceu depois de um vídeo viralizar. Nesse vídeo, o Prigozhin está numa prisão recrutando detentos para lutar na Ucrânia a partir de 2022. Наверное, слышишь, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее. Com a autorização do Putin, o líder do Grupo Wagner viajava de helicóptero para colônias penais russas oferecendo a liberdade dos presos em troca de 6 meses de serviços militares. Os guardas obrigavam os detentos a ouvir o Prigozhin falar que eles deveriam lutar pela pátria em troca da extinção da sentença e de um generoso pagamento. Isso, claro, se saíssem vivos da guerra na Ucrânia. Aí, depois de 2 meses de ter admitido ser o fundador do Grupo Wagner, o Prigozhin também confessou que atuou nas eleições americanas de 2016. Disse que, abre aspas, interferimos, estamos interferindo e vamos continuar a interferir. Fecha aspas. Pessoas que já trabalharam com o líder do Grupo Wagner costumam descrevê-lo como um homem de tom grosseiro, extremamente rígido, capaz de cuidar pessoalmente dos seus funcionários como se fossem familiares, mas também de humilhá-los em público. O jornal britânico The Guardian mostrou que pessoas próximas ao mercenário dizem que ele é movido pela emoção da perseguição, pelo desejo de exterminar seus rivais e pela crença de que está lutando contra elites corruptas em nome do homem comum. O fundador do Grupo Wagner também era considerado o comandante mais cruel entre os que lideram a invasão russa na Ucrânia. Ele ganhou a fama depois de endossar um vídeo em que mostrava um desertor do grupo paramilitar sendo morto com uma marreta. Num comunicado, ele ironiza as imagens e diz que foi, abre aspas, uma morte de cão para um cachorro, fecha aspas. A ação de 36 horas do Prigozhin no fim de semana, rumo a Moscou, mostrou quão instável e vulnerável é o sistema montado pelo presidente russo. Um sistema que não está fundado em instituições. Todas elas enfraquecidas pelo Putin ao longo dos seus mais de 23 anos no poder, mas está montado, sim, nos laços pessoais e informais que ele, o Putin, construiu com pessoas de seu círculo interno e da elite do país. A Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgou nesta segunda-feira o documento em Segurança Alimentar e Desigualdades de Raça, Cor de Pele e Gênero. O Marcelo Rubissec escreveu sobre os achados do levantamento. Marcelo, explica pra gente o que é essa pesquisa. Bom, lembra daquele número que a gente ouviu bastante durante as eleições, que tinha 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil? Então, esses números de agora são da mesma pesquisa, mas agora eles foram detalhados, a ponto da gente ter uma noção melhor de quem são essas 33 milhões de pessoas. E só contextualizando, a pesquisa da Rede Pensan fez entrevistas em mais de 12 mil domicílios, em mais de 500 municípios do Brasil, e aí classificou as diferentes situações de cada família. A escala vai desde segurança alimentar, quer dizer, acesso pleno a alimentos, tanto em quantidade como qualidade, até insegurança alimentar grave, que é de fato a fome, que é não conseguir ter acesso à quantidade necessária de comida. E Marcelo, quais são os principais grupos atingidos pela fome? Bom, os dados reforçam a existência daquelas desigualdades que a gente tem historicamente muito fortes no Brasil. Então, 22% das casas chefiadas por mulheres negras têm uma situação de fome. É quase o triplo do número das casas chefiadas por homens brancos. Para além desses números que reforçam, então, a desigualdade racial e de gênero no Brasil, tem também um outro dado bem preocupante, que é que as casas com crianças de até 10 anos têm uma incidência maior da fome. E aí a pesquisa também faz o recorte por algumas situações socioeconômicas, como o trabalho informal, o desemprego e o endividamento.
E todos esses são mais relacionados com famílias que sofrem com a fome. Então, é um quadro bem grave no geral. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, sem publicidade, que é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, no link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Disputas em território na cidade de Altazes, no Amazonas, levaram os indígenas do povo Mura a autodemarcarem o local. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia entre seus temas de cobertura. Ela explica para a gente quais são os conflitos em torno dessa terra. Os Muras são um povo indígena que vive em vários pontos do Amazonas, incluindo a cidade de Altazes, que fica a mais de 100 quilômetros de Manaus. Eles ocupam várias terras indígenas que estão em fases diferentes de regularização. Uma delas é a terra Soares Urucurituba, que não é demarcada. Os Mura reivindicam essa área desde 2003, mas até hoje a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não começou o processo de demarcação. Essa situação ficou mais delicada depois que foi descoberto que o território dos Mura tem potencial para exploração de potássio. A Potássio do Brasil, que é uma empresa ligada a um banco canadense, comprou terras de indígenas que viviam ali na primeira década dos anos 2000 e tem um projeto para mineração na área. Esse projeto nunca começou de fato, mas a empresa se instalou ali e aos poucos os indígenas começaram a entender que aquilo poderia ser uma ameaça para o objetivo deles de viver no território. Sem resposta da FUNAI, em 2018, os Mura autodemarcaram a terra Soares Urucurituba. A autodemarcação é um processo no qual, na ausência de ação do Estado, os próprios indígenas mapeiam e delimitam o território e organizam grupos para protegê-lo de invasores. Esse processo, naturalmente, não dispensa a demarcação oficial da FUNAI e as reivindicações para que o órgão regularize a terra continuam. Em 2022, o conflito entre os Mura e a Potássio do Brasil chegou à Justiça, que ordenou que a empresa devolvesse as terras compradas. A companhia tenta se defender dizendo que o território não é demarcado, portanto, não tem nada de errado na presença dela ali. Esse quadro se prolonga com o apoio do poder político do Amazonas e do governo federal às propostas de exploração de potássio na região, que ganharam fôlego desde o começo da guerra da Ucrânia em 2022. Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do mercenário que ameaçou o poder do presidente russo Vladimir Putin, passando pelo perfil da fome no Brasil e terminando com um povo indígena que autodemarcou seu território, Durma Com Essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!